Processo número 001483/2013. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 537/2013, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Estabelece a proibição em reuniões públicas para manifestações de pensamento, do uso de máscara ou qualquer outra forma que vise ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação. Em discussão, para discutir, o deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, esse projeto de lei retorna para votação. A princípio, eu gostaria de saber se houve alguma alteração referente ao projeto anteriormente apresentado. Se isso é possível ser esclarecido agora. Com a palavra para discutir o deputado Ronaldo Medeiros. Não, senhor presidente. O projeto ele continua, né, com a mesma redação, esclarecendo que esse projeto ele é idêntico, né, a leis que já existem em diversos estados. No Rio, se não me engano, são 3 estados hoje, né, que já possuem leis idênticas. Por favor, deputado Rodrigo Cunha. Bem, senhor presidente, então nessa situação, eu acredito realmente que esse projeto é um grande equívoco. Primeiro, a lei que existe em outros estados, elas foram alteradas, tiveram emendas que acrescentaram ou retiraram alguns pontos muito polêmicos. E nessa situação, eu respeito inclusive a própria Comissão de Constituição e Justiça pelo parecer, mas quanto à própria constitucionalidade desse processo, eu reforço aqui o que eu levantei em um outro momento, ela é muito questionada. Inclusive a OAB do Rio de Janeiro já está com a ação, com a ANIM, nesse sentido de refutar esse projeto, essa lei que já foi aprovada em alguns estados. Além disso, na situação prática, imaginamos, pela forma como está posta, que nós falamos de máscara, mas também falamos de qualquer outra forma que visa ocultar o rosto do cidadão. Então, se domingo, digamos, essa lei já estivesse valendo, no próximo domingo, dia 15, alguém saísse à rua para protestar com o rosto pintado com a bandeira do Brasil, como o movimento dos caras pintadas que nós já vimos em outros momentos, se essa lei já estivesse valendo, o policial teria a obrigação de mandar ou retirar aquela pintura ou conduzir a pessoa a uma delegacia, não sendo mais uma opção, que isso hoje já há. Se um policial desconfiar de qualquer conduta que coloque em risco a segurança de quem quer que seja, ele pode pedir para que aquela pessoa que esteja usando uma máscara retire a máscara. Mas, mediante a aprovação desse projeto, essa casa assim fazendo, vai estar obrigando todo policial que vê alguém com a máscara numa manifestação, mandar retirar. Então, isso é uma situação humanamente possível, é uma situação que, não só no meu ponto de vista, mas de alguns juristas que eu pesquisei, como o professor, que é uma das maiores referências em direito constitucional no Brasil, Daniel Sarmento, em que ele diz justamente que essa lei, ela fere a intimidade da pessoa. Todo mundo tem o direito de se omitir, sim, de usar máscara, e a Constituição não proíbe isso. O que a Constituição proíbe, protege, por outro lado, é justamente a intimidade e a liberdade. Isso em cláusulas pétreas, ou seja, aquela situação que não pode ser mudada. Então, acho que essa casa deve, sim, pensar que não é só aprovar uma lei que possa parecer que está na moda ou que foi um pedido inicial das ruas, mas se preocupar com a sua própria utilidade. Dessa forma, ele vai estar restringindo nossa liberdade de expressão, reforçando que a manifestação de que se refere ela não está protegida pelo direito de reunião. Na verdade, não está protegida pelo direito de livre manifestação de pensamento que proíbe o anonimato, mas essa manifestação que estamos tratando está se referindo ao direito de reunião.
Então, o direito de reunião não veda o anonimato, mas a Constituição já determina que em situações específicas o policial que identificar alguém com a conduta fora do normal peça para retirar essa máscara. Então, eu peço aos senhores deputados que analisem nesse ponto de vista para que a gente não possa aprovar um projeto que, no meu ponto de vista, seria um grande equívoco. Senhor presidente, bem, deixar claro aqui 2 pontos. Primeiro, eu sou contra qualquer tipo de vandalismo. Realmente, o vândalo ele tem que ser penalizado. Se alguém está saindo, como o deputado Ronaldo Medeiros mencionou, com a camisa na cabeça, se escondendo até a boca, com o pau na mão, não precisa dessa lei. Já existe, a Constituição já determina que a autoridade policial vá até a pessoa, ou leve até a delegacia, ou manda ele retirar aqui, naquele momento aquela máscara. Então, não é isso. E o problema não é na nossa vontade, é no que está escrito. Aqui não fala nessa situação, aqui fala que além de máscara, qualquer outra forma que vise ocultar o rosto do cidadão. Então, se está pintado de azul, de amarelo, de verde, não interessa, está ocultando o rosto, alguém pode chegar para o policial e dizer, olha, sua obrigação é fazer ele apagar essa pintura do rosto, ou então levá-lo para a delegacia para isso. É o que está escrito. Então, é essa a situação, não é não penalizar o vândalo ou então permitir que as pessoas saiam armadas, com facas, com pau, seja o que for, para as manifestações, não é isso. E isso a Constituição já protege, já tem essa determinação. O que nós estamos aqui discutindo é se qualquer tipo de manifestação, seja ela positiva, criativa, trouxe outros exemplos na reunião passada, que vou lembrar aqui. Por exemplo, um dos momentos que é delicado para algumas pessoas e que hoje é uma crescente no Brasil inteiro, são as passeatas gays. Então, quantas pessoas hoje se escondem da família, do patrão, do irmão, seja lá de quem for, mas quer estar naquela passeata e se transfigura para estar ali presente. Então, dessa forma, aqui não fala, nem retira as manifestações culturais. Então, quando eu mencionei a lei do Rio de Janeiro, a lei do Rio de Janeiro acrescentou uma emenda dessa. Eventos culturais estão fora dessa situação. Então, não é o que nós estamos pensando aqui, mas é o que está escrito. Então, dessa forma, está sim penalizando a liberdade de expressão, está sim tirando o direito de manifestação e mencionando o deputado Chico Tenório. Quando eu falei aqui, eu sei claramente que o projeto de lei não trata de proibir reuniões, não é isso. O que eu quis dizer é o seguinte, a manifestação do que se trata aqui, baseado no parecer da Constituição de Justiça, foi baseada na manifestação do direito que a Constituição Federal veda o anonimato na questão que se refere à livre manifestação de pensamento, que não é o caso. Então, a livre manifestação de pensamento, ela realmente veda o anonimato. Não é a situação de quem vai protestar. Quem vai protestar, essa manifestação, ela está baseada no direito de reunião, que é outra coisa. E ele não veda o anonimato na Constituição. Então, assim eu acho, no meu ponto de vista, que será um grande equívoco se essa casa aprovar da forma como está. Não que possa ter realmente uma ampla discussão sobre o assunto. Então, era esse posicionamento que eu queria deixar bem claro à casa. Bem, senhor presidente, a situação aqui que trata a Constituição Federal, em que protege, em que veda o anonimato, é quando se trata realmente da manifestação de pensamento. Foi o que eu tentei explicar. Só que o que nós estamos tratando aqui é o direito de reunião. E no direito de reunião não veda o anonimato. É você se reunir entre pessoas, fazer manifestação com um grupo maior, é isso que está sendo tratado. Não é a questão da manifestação do pensamento. Então, a própria Constituição, ela veda. E se fosse assim, não seria seria até redundante fazer uma lei dessa se o direito de reunião vedasse o anonimato, porque já estaria previsto. Então, não é isso que está sendo tratado. Foi esse ponto que eu mencionei aqui, referente ao parecer da Constituição de Justiça desde o início. Eu sei, corroboro, que a Constituição Federal, quando se refere à manifestação do pensamento, ela veda o anonimato. Mas não é isso que está sendo travado nesse momento.